pessoal, bom dia. Muito bem, então hoje a gente começa o trabalho propriamente dito, tá certo? A gente vai começar nossa aula sobre funções e essa primeira unidade, que é a parte de preliminares, de pré-requisitos do cálculo 1, tá bom? Então vamos lá. Nossa aula de número 2, funções. As notas de aula, tanto da aula de hoje quanto da próxima aula, já estão no Moodle, tá bom? Mesmo que vocês ainda não tenham sido cadastrados no sistema, vocês podem acessar como visitantes, tá certo? Já está disponível lá para vocês acessarem, tá? E aqui tem um sumário do que vai acontecer tanto nas próximas aulas, de 2 a 4, que é a nossa primeira unidade, né, de preliminares, quanto na aula de hoje. Muito bem, essa primeira unidade, ela corresponde mais ou menos ao capítulo 1 do livro, tá bom? A exposição que eu vou fazer aqui não é exatamente a exposição que está no livro, mas eu recomendo muito que vocês leiam esse capítulo. Ele vai falar bastante sobre modelos matemáticos, sobre como que você vai usar as funções em aplicações e coisas assim. É bem interessante o jeito que está escrito no livro, tá legal? E lembrando, se vocês ainda não fizeram os testes de verificação, façam, né? Está no comecinho do livro, então a aula passada eu mandei vocês fazerem, eu estava falando sério, façam mesmo, tá bom? Não é para entregar não, é só para realmente fazer os testes e comparar as respostas lá com as que estão no livro. Muito bem, agora mais especificamente hoje, o que a gente vai fazer é o seguinte, são esses tópicos aqui, né? Funções reais e seus gráficos. Eu vou fazer mais exemplos de determinação do domínio de funções reais, umas continhas, né? A parte de continha de hoje é essa daqui, determinação de domínio. E tem essa questão de dar os nomes das famílias de funções. As primeiras famílias de funções que vão ser apresentadas, né? Que são as polinomiais, racionais, algébricas e potência. E também algumas funções definidas por partes, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou começar com uma parte mais conceitual, tá certo? Sobre as funções reais, e aí depois a gente vê alguns exemplos. Então aqui tem um resumo, tá certo? Das notações que a gente vai usar para falar das funções reais, tá bem? Então vamos olhar com cuidado para essas informações aqui, tá bem? Eu vou, via de regra, chamar de f, g, h, tá certo? As funções, elas mesmas, né? E uma função, ela é constituída sempre por um domínio, tá certo? E um contradomínio, tá bem? Que no caso de uma função real, esse domínio vai ser sempre um subconjunto da reta real e o contradomínio vai ser sempre a própria reta real, ok? E em alguns momentos a gente vai chamar de GF, o gráfico da função, que é o subconjunto do plano, tá certo? Dos pontos x e y, tal que o x está no domínio da função real, e o y é igual a f de x, essa notação aqui, né? Tá bem? E aqui embaixo eu destaco quem que é o R e quem que é o R2. Então eu vou explicar brevemente o que está nesse primeiro slide, tá legal? Então vamos começar, de certa forma, de baixo para cima ali, né? Então esse símbolo aqui, né? Esse R com uma barra, ele sempre vai denotar a reta real, tá certo? A reta real, que é a mesma coisa que o sistema dos números reais. Existe uma identidade, isso, entre números reais e pontos de uma reta especificada, tá certo? Então ele é o sistema dos números reais, tá bem? E a reta real, ela é uma reta com dois pontos distinguidos, tá certo? Tem dois pontos especiais aqui, que são o 0 e o 1. Então eu vou marcar logo dois pontos especiais aqui, um é o 0 e o outro é o 1. E é com relação a esses dois pontos que você localiza todos os pontos da reta, tá legal? Então, quando eu falo esse símbolo aqui, reta real, tá bem? Eu não estou querendo dizer apenas a reta com esses dois pontos distinguidos. Tem mais coisas que estão condensadas nesse símbolo aí, tá certo? Bom, algumas dessas coisas são as operações, tá certo? Operações entre números reais, que no caso, na escola básica, a gente tem contato com as operações como sendo 4 operações, não é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Entretanto, a visão da álgebra moderna é de que, na verdade, são apenas 2 operações, tá certo? Então eu vou destacar aqui, nós temos a adição, né, que é o mais, tá bem? E nós temos também a multiplicação, né,
multiplicação, que via de regra a gente vai denotar só com um pontinho ou nem isso, né? A gente às vezes só escreve os símbolos mesmo. E a visão atual da álgebra sobre isso é que a subtração e a divisão, elas são, na verdade, a subtração é você somar com o oposto e a multiplicação é você multiplicar pelo inverso, tá certo? Deixa eu destacar isso aqui. Então a subtração, ela vem da adição quando você soma com o oposto, né? Então é somar com o oposto, certo? Quer dizer, para cada número real que você tem A, você tem sempre um oposto dele, que é o menos A, né? Que está simétrico a ele com relação ao zero, não é? Certo? E você fazer, por exemplo, um número x menos A, nada mais é do que você fazer x mais menos A, ok? Então, nesses livros de de ensino superior, eu diria, você não vai ter 4 operações, você vai ter apenas 2, entendendo que as outras 2 são as inversas, tá bom? Então, um segundo exemplo, você pegar um ponto B aqui, o menos B vai estar aqui, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Quando você tem um símbolo e você vê menos esse símbolo, não é porque tem o menos lá que ele é negativo, tá certo? Isso é uma informação que eu deixo para vocês. Ok. Enquanto que a multiplicação está relacionada com a divisão, né? A divisão, que significa você multiplicar, né? Multiplicar pelo inverso, tá bem? Então, assim como você tem um elemento oposto com relação à adição, você tem um elemento inverso com relação à multiplicação, tá certo? Que são determinados da seguinte maneira: cada número real A não nulo vai ter o seu inverso, 1 sobre A, que também vai ser não nulo, de modo que o A vezes o 1 sobre A dá 1, tá bom? Então, a posição de um número real, eu não vou desenhar aqui, vou só falar. A posição de um número real com relação ao seu inverso, ela envolve uma simetria aqui com relação ao número 1, tá certo? De modo que quando você multiplica um número pelo seu inverso, a conta dá 1, tá bem? Então, isso é um apanhado aí das operações básicas, certo? Então, o que eu estava falando da divisão aqui é o seguinte, é que você fazer, então, A dividido por B é a mesma coisa que você fazer A multiplicado pelo inverso do elemento B, né? Então, é nesse sentido que nós temos apenas 2 operações, não 4, tá bom? E, evidentemente, vocês precisam saber somar e multiplicar, tá bom? No sentido de que se eu te der um par de números, existe a soma deles, que é um número real bem definido, tá bem? E a multiplicação deles, que também é um outro número real bem definido. E aí, aqui no cálculo 1, a gente trabalha com números dados ou como frações, então tem que saber somar e multiplicar frações, e a gente trabalha também com expressões decimais, né? Então tem que também saber somar e multiplicar expressões decimais, assim como subtraí-las e dividi-las também. Muito bem, então essa parte algébrica é um dos ingredientes da reta real, tá certo? Isso aqui é a parte algébrica, né? A álgebra. Enfim, você tem as regras da álgebra usuais que eu não vou listar aqui não, tá bom? Ok, agora existe um segundo ingrediente na reta real, existe uma segunda característica, que é a característica de ordem, tá certo? Então, além da parte da álgebra, você tem também a parte da ordem, que é a relação de menor que, ou maior que, ou menor igual, ou maior igual. Elas são todas mais ou menos relacionadas, não é verdade? E que te dá a posição relativa entre pontos da reta real. Então, eu vou destacar aqui 3 desses pontos, A, B e C, ok? E, bom, essa relação de ordem estabelece que A é menor que B, que é menor que C, nesse desenho aqui, tá bem? E, muito bem, a relação de ordem, ela se relaciona com as operações algébricas, né? De modo que você tem como refrasear isso aqui da seguinte maneira. O fato de que o A está à esquerda do B, o fato de que o A é menor do que o B, é a mesma coisa que você dizer que a diferença B menos A é positiva, tá certo? Isso é uma coisa, né? Enquanto que você dizer
que o C está à direita do B, ou seja, que o C é maior do que o B, isso corresponde a você dizer que que B menos C é menor do que zero, tá bom? Então, essa é a noção básica de ordem na reta real, e vejam como a álgebra te dá uma maneira de identificar a posição relativa entre os pontos aqui, tá bem? Então, muito bem, essa relação de ordem ela também obedece a uma lista de regras básicas, que eu também não vou listar aqui, mas que a gente vai usar bastante. Mesmo hoje, daqui a pouquinho, a gente já vai começar a usar as propriedades da ordem, tá bem? E tem mais uma coisa na reta real, que não é só a álgebra nem a ordem, tem também a noção de distância, ok? Então, nós temos também a noção de distância entre pontos, né? Distância, que te dá, para quaisquer dois pontos aqui na reta real, por exemplo, A e B, uma medida para esse segmento de reta que tem esses dois pontos como extremidade. E essa medida ela é dada pelo valor absoluto da diferença de B e A, tá bom? Então isso daqui é a medida do segmento de reta, né, com extremidades B e A, ou A e B. Então, uma vez que eu estou usando aqui o valor absoluto, né, então essas duas barrinhas aqui, elas significam o valor absoluto, que é a mesma coisa que módulo, tá certo? Módulo, ele te dá um jeito de expressar a distância entre pontos na reta usando a parte algébrica. Então você pega, calcula a diferença, o sinal da diferença te diz a posição relativa e o valor absoluto da diferença te diz a distância. Pronto, é isso. Então, tudo sobre os números reais em 10 minutos, né? Foi isso que eu falei agora. Vamos começar a falar das funções reais, então. Então, a definição de função, antes de função real, a gente fala de funções, tá certo? É aquela que vocês provavelmente já conhecem, né? Está nas notas de aula. E a gente costuma representar uma função por aquele diagrama, tá certo? Aquele diagramazinho. Então vamos falar aqui um pouco de funções, né? Funções. E aí como estava escrito ali no slide, né? Uma função é constituída por um domínio, por um contradomínio, tá certo? Então a gente tem aqui um domínio, um contradomínio, certo? E então, tanto o domínio quanto o contradomínio são conjuntos, tá certo? Conjuntos da teoria dos conjuntos, né? Que podem ser unidos, intersectados, etc. Né? E o que define uma função é, então, o seu domínio, o seu contradomínio e a tal da regra, a tal da atribuição, né? Tá certo? Que tem que respeitar a seguinte propriedade, né? Para cada elemento do seu domínio, então digamos que o seu domínio sejam essas 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas aqui, tá certo? Então, uma função ela tem que pegar cada uma dessas bolinhas aqui e levar para algum elemento do contradomínio, tá certo? Por exemplo, dessa maneira aqui, né? Então, vou inventar uma função, tá bem? Aqui. E mais uma, pronto. Então, aqui, acabei de definir uma função desse conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas, nesse conjunto de 1, 2, 3, 4 bolinhas, tá certo? Então, a função ela é constituída por isso, um domínio, um contradomínio e a tal da regra, uma atribuição de elementos do domínio e contradomínio, que tem que respeitar o seguinte. Então, o que tem que acontecer? Para cada um dos elementos do domínio, tem que corresponder a algum elemento do contradomínio. Não pode ficar bolinha sem flecha do lado esquerdo aqui, tá certo? Então, você não pode ter algumas bolinhas das quais saem flechas, mas dessa daqui não. Então isso aqui não é uma função, tá certo? O domínio realmente tem que, a cada elemento do domínio, a todos, sem exceção nenhuma, tem que ter algum elemento no contradomínio, ok? E a segunda coisa é a seguinte,
é que a cada elemento do domínio só pode corresponder um do contradomínio, e não dois. Então, a segunda regra, né, a segunda propriedade que define função, né, é a seguinte, que não pode acontecer um negócio assim, que no domínio você tem duas flechinhas saindo de um mesmo elemento. Isso está fora, isso não é função. Tá bom? Existe um conceito mais geral, que é o conceito de relação, o conceito de correspondência. Aí tudo bem, mas o conceito de função, na teoria dos conjuntos, ele exige que não aconteça nenhuma dessas coisas. Tá certo? Tirando isso, vale tudo. Qualquer atribuição que você fizer está valendo. E, inclusive, o contradomínio, ele não precisa ter flechinhas chegando em todos os seus elementos. Você pode ter elementos sobrando aqui, sem problema nenhum, tá certo? E essa é a diferença entre o contradomínio de uma função e a sua imagem, tá bem? Então aqui eu tenho a imagem da função, que não é o contradomínio todo, tá bom? Então essa é a definição geral de função na teoria dos conjuntos. Isso aqui vale para, realmente pode ser qualquer conjunto aqui, tá bom? E essa definição de função, ela tem um papel central na matemática, né? Sem exagerar, dá para dizer que a matemática ela gira em torno do entendimento das funções, tá certo? Na álgebra linear vocês vão estudar funções, na computação vocês vão estudar funções, né? Na própria linguagem de computação se fala em função desse jeito, tá certo? Enfim, entretanto, no cálculo, os conjuntos não são assim, tá certo? As funções reais, né, elas têm a seguinte característica extra, né, que é um pouco mais do que esse primeiro desenho, né? Então, quando a gente desenha aquilo ali, a gente está pensando em conjuntos que podem ser os mais variados, tá certo? Entretanto, a função real é diferente, né? A função real, ela é aquela cujo domínio, então eu já vou chamar de f, né? O domínio, ele é um subconjunto da reta real, certo? Um domínio aqui. Então, dentro da reta real, você tem um certo subconjunto de pontos. Por exemplo, pode ser um intervalo, pode ser vários intervalos, pode ser um negócio todo cheio de buraco. Digamos que o seu domínio, nesse exemplo abstrato aqui, seja um intervalo, tá bom? E no cálculo, a gente acaba até esquecendo desse negócio de contradomínio, porque o contradomínio sempre é o conjunto dos números reais também. Então, a função real é aquela cujo domínio está contido na reta real, podendo ser um subconjunto próprio, podendo ser toda a reta real, enfim, e o contradomínio sempre é a própria, tá bem? E aí, esse diagrama de flechas, entre essas amebas aqui, nesse caso, ele vira um diagrama de flechas, que a cada um dos infinitos pontos que você tem nesse intervalo, vai corresponder um ponto da reta real. E essa atribuição, ela pode ser completamente arbitrária. Então, veja só, é complicado o negócio. Eu tenho infinitos pontos aqui, e eu posso ligar cada um desses infinitos em qualquer outro desses infinitos aqui de baixo, tá certo? Então, a ideia de função real, uma função real, ela pode ser muito complicada. A gente vai explorar isso aos poucos, ao longo da disciplina toda, tá certo? Nosso grande objetivo no cálculo é saber dizer coisas sobre as funções reais, tá certo? Que podem ser super complicadas, mas que fazendo umas continhas a gente consegue tirar informações delas. Então, enfim, não tem como desenhar isso, né? A gente tem infinitas flechas saindo daqui, chegando em infinitos pontos, né? Você pode rabiscar aí o quanto você quiser ter o papel, que, enfim, você vai ter sempre uma função, desde que você respeite essas duas regras, tá certo? Não pode violar as propriedades básicas de função, ok? Então, em alguns momentos, eu vou me aproveitar do diagrama de flechas para falar das funções. Vão ter argumentos, vão ter momentos em que eu vou falar desses diagramas. Mas a maneira de visualizar uma função mais popular e talvez uma das que concentra mais informação, né, é claro que é o gráfico de uma função, tá certo? É sempre o gráfico, não é? E esse gráfico, vamos voltar um pouco aqui para o meu resumo, né? Isso é um resumo do que eu estou falando agora.
veja só quem que é o gráfico de uma função, né? Ele é o conjunto agora de pares ordenados, né? Quando eu falo R2, é aquele plano cartesiano que eu desenhei na aula passada, não é? Com um sistema de coordenadas retangulares, x, y, por exemplo. E o gráfico, então, é um subconjunto do plano, né? Tá bem? Que tem a sua primeira coordenada do domínio e a sua segunda coordenada dada pela regra da função, pela tal da atribuição, y igual a f de x, tá certo? Muito bem, então, o que ocorre aqui é o seguinte, né, a gente desenha o plano cartesiano, x, y, e aí eu ainda vou discutir isso, hoje, não agora, mas não é qualquer coisa que você desenhar aqui que vai ser o gráfico de uma função. Entretanto, eu vou desenhar um específico aqui, agora, tá certo? E isso é um exemplo de um gráfico de uma função, tá bem? Com o domínio sendo esse intervalo aqui, por exemplo, né? Aqui está o domínio. O contradomínio é sempre a própria reta real, tá bom? E teremos a imagem também. Mas eu não vou falar muito da imagem hoje não. Hoje eu vou me concentrar mais no domínio, tá bom? Entretanto, eu vou destacar nessa figura quem que vai ser a imagem, tá certo? A imagem é todos os pontos onde a função chega, tá certo? Então, nesse caso, a imagem seria esse intervalo amarelo aqui, tá certo? Essa aqui seria a imagem de f, tá bom? Mas hoje nós não daremos muita atenção para a imagem, não. Acho que na próxima aula eu devo insistir mais nessa parte, tá bom? E, bom, qual que é a relação entre o gráfico e o diagrama de flechas, né? Como que de um gráfico você lê o diagrama de flechas? Bom, da seguinte maneira, você pega cada ponto no domínio, esse aqui, por exemplo, e aí você caminha verticalmente até bater no gráfico. Nesse caso, é para cima, né? Então, andei até aqui. Aí bateu no gráfico, chegou aqui. E aí, a partir desse ponto, você caminha horizontalmente até bater no eixo Y, até bater na sua vertical de referência, né, que é o eixo Y. Então, você vem daqui até aqui, tá bom? E veja como a cada um dos infinitos pontos nesse intervalo, você pode fazer essa atribuição, tá certo? Então, digamos, aqui tem um que é para baixo, ó. Se eu pegar aqui, vem até aqui, aí vem até aqui, ó, tá vendo? Deu para baixo. Ou então, pode ser assim também, pode ser que é para cima, não é? E para a direita. Pode acontecer o quê? Esse fenômeno aqui, de duas bolinhas chegarem numa mesma bolinha aqui também, não é verdade? Pode acontecer. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse ponto e caminhar até aqui, e depois horizontalmente até aqui, eu chego aqui. Então, eu tenho duas bolinhas aqui, chegando numa mesma bolinha aqui, como naquela primeira figura, tá bom? E é um pouco difícil de imaginar isso, mas se você pegar, então, um gráfico e entender que tem essas flechas indicadas nele, a gente não costuma desenhar as flechas não, né? Estou só indicando aqui. Um pouco de imaginação você consegue pensar que você pode pegar isso aqui e desgrudar o eixo X do eixo Y e desmontar o plano e obter uma figura parecida com essa. Tá certo? A informação é a mesma, tá bom? Mas as maneiras de visualizar diferentes, elas são importantes, tá certo? Então, vejam como isso aqui é, de certa forma, uma maneira inteligente de você fazer um diagrama de flechas com infinitas flechas. Tá legal? Nas notas de aula está discutido com um pouco mais de detalhe, mas acho que é isso, né? Então, vou marcar aqui, por exemplo, um ponto aqui, x0. Aqui, então, um ponto y0. Aqui nós temos o par ordenado x0, y0, entendendo que y0 é igual a f de x0. Bom, e a gente vai falar de gráficos todas as aulas, né? Quando eu digo que o objetivo é você conseguir dizer coisas sobre funções, em parte a gente quer pegar uma fórmula e descobrir o gráfico dessa fórmula, por exemplo. Isso é uma das coisas que a gente quer dizer sobre as funções, né? Tá? E a gente vai aprender técnicas para resolver esse problema, né? Alguma consideração, alguma pergunta? É uma parte mais conceitual, né? Mais a introdução dos conceitos, né? Tudo muito abstrato ainda. Então, vamos fazer umas contas, né? Veja só.
Na maior parte do tempo, mas não o tempo todo, mas assim, na maior parte do tempo a gente vai lidar com funções que são definidas por fórmulas. Então, um jeito de você especificar essas flechas, essa atribuição, é uma vez que a gente sabe somar, uma vez que a gente sabe multiplicar, subtrair e dividir, a gente consegue escrever fórmulas a partir dessas operações e definir funções a partir de fórmulas, tá certo? Então é como está escrito aqui, ó, que para funções, e bom, enfim, é como eu falei. Mas nesse caso, então, a gente tem que descobrir o seguinte, o que a fórmula tem a ver com o domínio, né? E aí são esses primeiros problemas de cálculo, que é você determinar o domínio de uma função definida por uma fórmula, tá certo? Então, como está escrito aqui, né, que para funções reais definidas por fórmulas, a não ser que você especifique qual é o domínio explicitamente, o domínio é subentendido como sendo o maior subconjunto da reta real ao qual a fórmula se aplica. Então, você tem que olhar para a fórmula dada, nesse caso eu peguei essa fórmula aqui, ó, f de x, 2x menos 1 dividido por x² menos 2x menos 1. Então, pega um número real x, multiplica por 2, subtrai 1, aí pega o número real, eleva ao quadrado, tira o dobro dele, tira 1 e divide o primeiro resultado pelo segundo. Essa é a função real. Essa é a regra, né? Você vê que em termos das operações básicas, eu estou aplicando elas várias vezes para poder chegar no resultado final. É assim mesmo, né? Normalmente é assim mesmo. E aí eu tenho que determinar, então, o domínio dessa minha função. Vamos pegar, eu vou anotar a fórmula aqui no quadro, certo? E é um primeiro exercício, então, né, eu já fiz uma aula passada, esse aqui é tipo a continuação, né? Seria como se fosse o segundo item do exercício da aula passada. Então, um exemplo, né, que a gente vai tratar aqui é o seguinte, essa função, né, f de x, um quociente de 2x menos 1 por x² menos 2x menos 1, tá bom? Então, o que tem que ser visto aqui? Você tem que pensar, olha, o que pode dar errado, né? Que número x que eu boto nessa fórmula e me dá uma coisa que não está definida, que me dá um problema, digamos assim, né? E aí, como eu falei para vocês na aula passada, no caso de você ter um quociente, uma das coisas a ser prestada atenção é que a divisão por zero está fora, né? Então, na aula passada eu expliquei por que não se divide por zero, né? Então, aqui a gente está numa situação de eliminar a divisão por zero, tá certo? Então, isso aqui não, né? Eu expliquei por que não se divide por zero, enfim, então, nesse caso, uma vez que não existe nenhuma outra restrição, não é verdade? Qualquer número real pode ser elevado ao quadrado, pode pegar o dobro, pode subtrair 1, pode calcular essa expressão de grau 2 aqui. Qualquer número real pode multiplicar por 2 e subtrair 1. Então, a única restrição que essa fórmula tem é, de fato, os números reais que anulam aqui o denominador. Muito bem, então, o domínio dessa função? O domínio dessa função é quem? É o conjunto dos números reais, né? Tais que o denominador x² menos 2x menos 1 é não nulo, tá bom? Então aqui eu estou usando linguagem de teoria dos conjuntos, né? Eu estou falando, quem é o domínio? O domínio é os elementos desse conjunto universo aqui, ou seja, os pontos da reta, tá certo? Os números reais, que tem a propriedade, eu coloco essa barra aqui, tem gente que vai botar 2 pontos, tem gente que vai botar vírgula, enfim, né? Tais que essa conta não dá zero, tá bom? Em teoria dos conjuntos isso se chama especificação. Você especifica um subconjunto de um conjunto maior através de uma propriedade bem formulada aqui, tá bom? Então isso está correto, o domínio é esse. Mas não é só isso. Aqui eu consegui identificar qual é a restrição, né? Então, via de regra, nesses exercícios de determinação do domínio, não é só isso que é para você fazer, né? Normalmente, a gente quer ter um pouco mais de informação, né? Quer dizer, como que é esse conjunto? Quantos pontos ele tem? Será que ele é um intervalo? Será que ele é 2? Será que ele é 3? Não é?
Então, daqui a gente tem que desenrolar um pouco mais, né, para dar uma cara para esse conjunto. Quer dizer que está correto, né, matematicamente está correto. Ok, perfeito. Mas a gente quer um pouco mais do que isso, tá bem? Então, o que tem que ser feito aqui é identificar, né, quais são os pontos x que anulam essa conta aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer é resolver uma equação de grau 2, né? Eu tenho que olhar para a equação x² menos 2x menos 1 igual a 0, né? Que é uma equação de segundo grau. Que bom, porque a gente sabe resolver ela, né? E aí eu tenho que encontrar, então, os x que anulam essa equação de segundo grau. Bom, eu acho que não custa eu lembrar vocês como é que faz isso, né? Tá bom? Então, eu tenho um lembrete aqui para vocês, que é o seguinte: quando você tem uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c, tá bom? Então, veja que o a aqui é 1, o b é menos 2 e o c é menos 1, né? A gente calcula uma coisa chamada discriminante, o delta, né? Tá certo? O delta, que é dado por b² menos 4ac. Muito bem, quando esse discriminante é positivo, então a gente consegue ter duas raízes para a equação. A equação tem duas soluções reais distintas, quando o delta é positivo, tá bom? Então, não custa lembrar, né? E eu vou, nessa única vez nessa disciplina, eu vou fazer essa conta com toda a calma do mundo, tá bom? E vamos calcular o discriminante, ver se é positivo, ver se tem as raízes, tá bom? Então, vamos lá. O delta, nesse caso, quem que é, né? É b² menos 4ac. A gente identifica, nessa equação de grau 2, a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a menos 1. Certo? Né? E, portanto, eu tenho, então, um delta igual a b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes b, que é, c, que é menos 1, né? Menos 1. Tá bom? Então, quando você tiver que multiplicar números que são negativos, coloca os parênteses, tá certo? Erro comum no cálculo é o seguinte: vocês não colocam parênteses, você fala, não quero saber dos parênteses. Na linha seguinte, 4 vezes 1 menos 1 já virou 3. Então coloca o parênteses, tá bom? Coloca o parênteses, porque quando você coloca o parênteses, você sabe que 4 vezes 1 vezes menos 1 não é 3 não, tá certo? E você descobre, portanto, que isso aqui está dando menos 2 ao quadrado, que é 4. Menos 2 vezes menos 2 é 4, né? E esse menos 1 aqui, ele inverte esse menos aqui, e, portanto, isso aqui dá mais 4, tá bom? Então, pode parecer bobagem, mas nas provas que eu corrijo, chega muito erro desse tipo, tá bom? Bota os parênteses para entender o sinal, tá legal? Muito bem, então, nesse caso, o nosso delta está dando 8, não é? E 8 é positivo, e, portanto, essa equação aqui vai ter duas soluções reais distintas, o que já começa a nos dar informações sobre o domínio, né? Então, vamos calcular agora as raízes, tá bom? Vamos lá. Vocês podem me perguntar a qualquer momento o que vocês quiserem, tá bom? E se você está achando muito fácil, não se preocupe, a vida vai ficar difícil logo mais. Né? Talvez na aula de hoje mesmo a coisa já se complique. Enfim, então, finalmente, né, quem são as raízes, né? Raízes. Elas são dadas, eu vou denotar assim, x mais menos, não precisa escrever assim, se você preferir, né, que tenham dois símbolos, o x mais e o x menos, tudo bem? E eles são dados, então, por menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta, dividido pelo 2a, tá bem? E, portanto, então, as raízes são x mais menos, igual ao b, que era menos 2, fica menos 2, não é? Aí é mais ou menos a raiz do número 8, raiz quadrada do número 8, e divide por 2a, a é 1, então isso aqui fica 2 vezes 1, né? Ok. Então eu vou dar um passo aqui,
que é o seguinte, é ajeitar esse sinal, né? Colocar como 2, mais ou menos, a raiz de 8 dividido por 2, tá bom? E aí eu quero lembrar vocês do seguinte, de algumas propriedades da raiz quadrada, tá certo? Então eu tô gastando um tempo aqui, que eu não sei nem se eu devia estar gastando, para evitar que vocês cometam os erros piores de todos, tá certo? Que é falar que 4 vezes 1 vezes menos 1 é 3 e coisas desse tipo, tá bom? Então, vamos lá, vamos olhar para esse raiz de 8 aqui, tá certo? Existe uma coisa chamada fatoração, né? Fatoração. Esse é um tema do cálculo 1 que a gente vai repetir. A gente vai fatorar números, expressões, polinômios e etc, tá bom? A gente vai começar fatorando um número. Então, o número 8, ele se fatora como um produto de primos, né? Como 2 vezes 2 vezes 2, tá certo? Quer dizer, o número 8, ele é igual a 2 ao quadrado vezes 2, ok? Aritmética das mais, né? Das mais básicas. Muito bem. Agora, o lembrete que eu faço aqui, vou fazer de amarelo, né? Lembrete é o seguinte, é que a raiz quadrada, ela tem uma propriedade extremamente útil, que é a seguinte, a raiz quadrada de um produto de A vezes B, por exemplo, ela é sempre igual à raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. A raiz quadrada, a gente fala em matematiquês, ela se comporta bem com relação a produtos. A raiz do produto é o produto das raízes. A frase sai, né, automática, não é? Isso aqui é verdade para qualquer A e B que tenham raiz quadrada, né? Não são quaisquer dois que tem, a gente vai ver isso muito em breve, tá bom? Então, a gente tem essa propriedade. E junto com esse lembrete vem um outro lembrete, que é o seguinte, muito cuidado, porque isso não é verdade para soma, tá bom? Isso não é verdadeiro para soma. Então, vamos lá. Então, o segundo lembrete é o seguinte, é completamente falso, tá certo? Isso daqui, né? Que a raiz da soma é a soma das raízes. Isso aqui também aparece muito nas avaliações, tá certo? Não custa eu lembrar vocês de que isso é completamente falso. Isso só é verdadeiro se o A ou o B forem zero. Se não, esquece. Não tem jeito. Por exemplo, né, então pensem no que vocês estão fazendo, tá certo? Pega o A igual a 2, pega o B igual a 2, eu tenho que a raiz de 2 mais 2 é a raiz do 4, que é 2, tá certo? E olha, gente, eu sinto muito, mas raiz de 2 mais raiz de 2 não é 2, de jeito nenhum. A raiz de 2 ela é aproximadamente 1,4, vai, para esse exemplo que seja. Então, isso daqui é aproximadamente 1,4, que seria aproximadamente, então, bom, aqui é igual, né? 1,8, tá bom? Então, esquece. A raiz quadrada, ela se comporta bem com o produto, não com a soma, tá bom? Mesmo num exemplo banal desse, pode botar A e B igual a 1, tá certo? Tipo assim, 2B é 1, tá certo? Agora, a não ser que você coloque um dos dois igual a 0 aí, ou alguma outra exceção muito especial, esquece. Então também fica o recado, né? Tá bom? Ok, vamos voltar para o nosso problema original. E o que eu quero chegar, então, voltando aqui, é para o x mais menos, né? Então vamos substituir a expressão do número 8 que eu obtive aqui, tá bom? Então, nós temos agora x mais menos igual a 2 mais ou menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 dividido por 2, certo? E, muito bem, isso aqui é igual, então, a 2 mais ou menos 2 raiz de 2 dividido por 2, não é? Por quê? Porque, bom, a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número para todo número positivo, maior ou igual, não negativo, né? Para todo número, né, maior ou igual que zero. Senão, você tem que botar um valor absoluto ali, ok? Então, está claro o que aconteceu aqui? O raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 virou raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2, vezes a raiz do 2, que fica aqui. Então,
essa é a maneira mais bonitinha de você escrever a raiz quadrada de um número. É você fatorar ele e tirar todos os quadrados para fora. Tá bom? Então, chegamos nessa expressão. E eu vou deixar ela um pouco mais simplificada ainda, que é da seguinte maneira. Eu vou fazer agora um procedimento muito parecido com o da fatoração. Na verdade, é uma fatoração, né? Eu vou tirar um 2 dessa expressão de cima, tá certo? E vou escrever a expressão de cima como 2 vezes 1, mais ou menos, raiz de 2, e aqui fica dividido por 2. Tá vendo? Então, não deixa de ser uma fatoração, né? Eu peguei uma expressão e escrevi como um produto de duas expressões, tá vendo? 2 mais ou menos 2 raiz de 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1 mais ou menos raiz de 2. Tá? Então, é sempre uma questão dos delimitadores, dos parênteses. Se você tem preguiça deles, provavelmente você vai errar alguma coisa. Tá? Então, se acostumem a delimitar direitinho o que está acontecendo. Os monitores vão insistir nisso, eu vou insistir nisso, e o teu sucesso nessa disciplina depende disso, de verdade. Muito bem, cheguei aqui. Veja só, tem 2 multiplicando alguma coisa aqui e tem um 2 dividindo tudo. Então, matou o 2 com 2. A gente descobre que as raízes x mais e menos são, portanto, 1 mais ou menos raiz de 2. Está aqui. E aí, são esses aí os 2 números reais que anulam essa expressão, ou seja, que resolvem essa equação de grau 2, né? Então, com isso, finalmente, eu consigo falar quem é o domínio, mas assim, falar mais concretamente quem é o domínio, tá bom? Eu vou apagar esse pedaço, vou manter o começo da história aqui, e vou então emendar a minha expressão do domínio, que é a seguinte. Então, a conclusão é que o domínio dessa função são todos os números reais que não são algum daqueles 2 lá, né? Tal que então o x é diferente de x mais e x menos. Esse é o meu conjunto, tá bom? E aí eu vou escrever ele de mais 2 maneiras. Uma dessas maneiras é a seguinte, é usando um símbolo de menos da teoria dos conjuntos. Então eu vou escrever aqui R, que é o conjunto universo em questão, menos tirando os elementos x mais e menos. Agora eu vou até escrever eles explicitamente. Vou escrever primeiro o x menos e agora o x mais. Tá bom? Então essa é uma segunda maneira de escrever a tua resposta. Você vai comparar com a do livro, que você vai botar na prova, tá certo? Então essa é uma segunda maneira. E a partir dessa segunda maneira, eu vou escrever a terceira, que é como intervalos, né? Então eu desenho a reta real. E na reta real, eu tenho esses 2 números aqui. O 1 menos raiz de 2, então veja como eles são simétricos em torno do 1, né? É 1 mais uma coisa e 1 menos uma coisa, tá bem? Então eu tenho aqui o meu x mais e aqui o meu x menos. Uma vez que o raiz de 2 é tipo 1 e uns quebrados, o nosso zero vai estar mais ou menos por aqui, não que ele importe para esse problema, mas só para ter uma ideia, né? E o domínio da função é toda a reta real menos esses 2 aqui, né? Então a gente faz aquela coisa de botar uma bolinha aberta aqui para indicar que eles não estão lá, tá bom? E o domínio é, portanto, bom, já está desenhado aqui, né? Não vou fazer mais. Então o domínio, nesse caso, são 3 intervalos abertos. E eu vou, então, escrever dessa última maneira, aqui, esse domínio como 3 intervalos abertos. O primeiro é o intervalo que vai do menos infinito, que não é um número real, não é, a gente vai falar sobre isso várias vezes, né, até o x menos, unido com o miolo, esse meinho aqui, né, que é do x menos até o x mais, e que vai também, agora, do x mais até o mais infinito. Então, pronto. Melhor que isso não fica, tá certo? O domínio dessa função é uma união de 3 intervalos abertos, que são exatamente esses 3 aqui. Ponto. Aí está realmente perfeito. Mas vejam como tem várias maneiras de expressar, e cada uma delas vai ter as suas vantagens e desvantagens, tá bom? Então, tá legal.
E aí, tudo bem? Revisão de equações de grau 2 aqui. Também fiz mais uma revisão em 15, 20 minutos aí de equação de grau 2. Tenho mais um pouquinho para saber sobre elas. Ainda hoje eu ainda vou dar mais informações, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Vamos nessa então. Mais um exemplo. Agora, olha só. Agora eu botei uma raiz quadrada na jogada, tá bem? Agora é para determinar o domínio dessa função aí, ó, 1 dividido pela raiz quadrada de 3x menos 2, entendeu? Vamos colocar aqui, então mais um exemplo, né? A função f de x igual a 3x menos 2 na raiz quadrada dividido por 1. Já que vocês não perguntam, eu vou fazer uma pergunta. Professor, eu preciso escrever todos esses detalhes? Não. Eu só vou fazer isso dessa vez. Das próximas vezes eu vou, né, fazer rápido. Tá? A gente não pode ficar gastando tempo da aula fazendo essas continhas. Enfim, mas eu quis dar os detalhes para ver se vocês vão entendendo melhor. Tá bom? Então, na prática, esse quadro que foi da ponta a ponta vai virar um quadro só. Tá? Enfim, vocês vão ver que isso é uma característica aqui do cálculo 1. Na primeira vez, eu dou muitos detalhes. Da segunda vez em diante, não. Mas aí você me pergunta, professor, peraí, o que está acontecendo? O que é isso? O que é aquilo? Mas o ritmo é assim, tá bom? Então, a primeira vez a gente faz, bonitinho, daí em diante, a gente vai, né? Já automatiza o processo, tá bom? Muito bem, então agora, a gente tem aí um quociente, né? Um f de x é um 1 dividido por 3x menos 2 dentro de uma raiz quadrada, tá bom? E aí, você se lembra, né, daquela primeira restrição, a divisão por zero, né? Divisão por zero, não, né? Não, ó, tá 2 vezes no quadro aqui, tá certo, divisão por zero, não, beleza? Então, realmente, a gente vai ter o que aqui? Que o domínio dessa função, numa primeira aproximação, né, num primeiro momento, são todos os x reais que fazem com que a raiz quadrada de 3x menos 2, né, seja diferente de zero, tá bom? Então isso é uma primeira tentativa, digamos assim, né? Não está certo, tem mais coisa para tirar daí, tá bom? O que mais tem que tirar daí? Então isso tem a ver com a raiz quadrada aqui, tem a ver com essa raiz quadrada que está aqui. Por quê? Porque isso aqui é cálculo 1 é números reais, e nos números reais, número negativo não tem raiz quadrada, tá certo? Então o lembrete dessa vez aqui é o seguinte, o que é a raiz quadrada, né? Vamos lá, para cada número real A, não negativo, ou seja, zero ou positivo, tá certo? A sua raiz quadrada, que a gente escreve desse jeitinho aqui, né? Ela é caracterizada como sendo o número real não negativo, alfa, tá certo? Isso aqui é um alfa, letra grega alfa, que quando elevado ao quadrado, dá A, né? Essa é a definição da raiz quadrada. Tipo assim, 0 vezes 0 dá 0, então a raiz do 0 é 0. 1 vezes 1 dá 1, então a raiz do 1 é 1. 1,414 e por aí vai, isso aqui é só uma aproximação. Como eu falei na aula passada, esse número não é racional e, portanto, qualquer número finito de casas decimais que você botar aqui não vai te dar o número exato, vai ser sempre uma aproximação, e não é dízima também, né? Não é bom, isso é outra história. Enfim, raiz de 3 é aproximadamente 1,732 alguma coisa, que também é irracional. Na verdade, a raiz quadrada de qualquer número primo vai sempre ser irracional. 2 vezes 2 é 4, a raiz do 4 é 2, legal. Raiz do 5, 2,236 e por aí vai. Aqui eu coloquei só os números inteiros, os primeiros, né? Mas é para qualquer número real. Então você vai ter raiz de π, raiz de 2, raiz de 3 milhões, 4, enfim, qualquer número real. E aí vem a restrição, né? Porque é o seguinte, quando você pega um número real e multiplica por ele mesmo, isso dá sempre um número maior ou igual que 0.
Eu não vou ter tempo de fazer essa demonstração não, eu vou omitir, tá bom? Mas é uma propriedade básica das operações de números reais, que é uma questão de o jeito que a multiplicação se mistura com a ordem, com a noção de desigualdade. E o fato é que quando você pega um número real e multiplica por ele mesmo, isso nunca dá negativo. Bom, vocês podem ver na literatura aí a demonstração, enfim. E, portanto, então, um número negativo, ele não tem raiz quadrada real. Se vocês estudam números complexos, aí tem. Né, pessoal que estuda números complexos, é super importante para tudo quanto é coisa, física, oscilações, sinais, etc. Mas cálculo 1 não tem número complexo e, portanto, os números negativos não têm raiz quadrada, tá bom? Então tem uma segunda restrição a ser feita aqui, né? Tem uma segunda restrição a ser feita aqui, que é a restrição que raiz quadrada de A com A negativo está fora. Isso aqui é número complexo, isso aqui não é número real, tá certo? Então a gente tem que se preocupar com isso também, né? A gente tem que se preocupar com isso e entender que são duas restrições aqui. Então, uma coisa é a seguinte: o raiz quadrada de 3x menos 2 tem que ser diferente de zero, mas também, para que a raiz quadrada de 3x menos 2 de fato exista, né, o 3x menos 2 tem que ser maior ou igual que zero. Tá bom? Aí vem mais um pequeno lembrete aqui, que é que o único número cuja raiz quadrada é zero é o próprio zero, né? Não tem nenhum outro que a raiz quadrada é zero, tirando o próprio zero. E aí, juntando essas duas coisas, então, eu tiro que a maneira correta de expressar esse domínio aqui é, então, que a tal da restrição é 3x menos 2 tem que ser maior do que zero. Tá bom? Então, eu estou misturando um quociente com uma raiz quadrada. Então, tem mais de uma restrição, você tem que acoplar elas. E, nesse caso, elas se acoplam de uma maneira bonitinha que fica uma restrição só, que é essa daqui. Então, corrige aí, né? Deixa eu... Tem uma maneira um pouco mais, né, rabiscando aqui, fazendo uma rasura, ok? E a restrição correta, então, é que 3x menos 2 tem que ser maior do que zero, tá? Se for zero, zero denominador, já era. Se for negativo, a raiz de negativo já era também, tá bom? Muito bem. Então, é só uma questão de resolver essa desigualdade, né? A gente resolve ela assim, como 3x tem que ser maior do que 2, certo? O que eu fiz aqui foi, eu somei mais 2, né, mais 2 dos dois lados da desigualdade, então são propriedades das desigualdades. Vocês vão ter vários exercícios aí de desigualdades, testes de verificação, lista de exercícios, etc. Tá bom? Então, isso daqui é somando 2 dos dois lados. E agora, eu divido por 3. Dividir por 3 é multiplicar por 1/3, não é? Então, agora eu chego em x maior que 2/3, onde aqui, então, eu multipliquei por 1/3, tá bom? Que é positivo. Quando é negativo, inverte a desigualdade. Nesse caso é positivo, 1/3 é maior do que zero, né? 1/3 é maior do que zero, e aí não vira a desigualdade. Então, pronto, está aqui a minha restrição, né? Resolvida. E essa é a maneira algébrica de você analisar o sinal de uma expressão de grau 1. A gente vai fazer isso muito e muito, tá bom? Então, a maneira algébrica de você analisar o sinal é essa daqui. E a moral da história é que o domínio da função, então, é todos os x reais que são estritamente maiores que 2/3, o que, por sua vez, é o intervalo aberto no 2/3 até mais infinito. Então, o domínio dessa função é uma semi-reta aberta em umas de suas extremidades, que é, no caso, o 2/3. O domínio está aqui, né? Esse é o domínio. Pronto. Então, essa foi a revisão de raiz quadrada, tá bem? E de análise de sinal de expressões de grau 1. Bom. Deu para entender? Alguma pergunta? As contas, vocês têm que conferir as contas que eu faço, viu? Porque inevitavelmente eu vou errar algumas aqui no quadro. Então, o papel de vocês, enquanto estudantes dessa disciplina, é conferir absolutamente tudo que eu faço,
tirando quando eu estou falando de alguma coisa mais complicada. Tá? Nesse caso, vocês têm que realmente ler de ponta a ponta. Então, vamos ver. Está tudo certo, está tudo bem. Não, parece que sim, né? Eu tinha feito a conta antes para ter ela na cabeça. Né? Tá, realmente, é isso aí. Tá, então, a gente vai ver que tem uma maneira geométrica de olhar para isso, tá bom? A gente vai descobrir isso agora mesmo, tá? Antes disso, deixa eu botar mais uma expressão aqui, tá certo? Olha só essa daqui. Determinar o domínio agora. É a raiz cúbica do x à quinta menos o 3x à quarta mais o x cubo menos 2x quadrado mais π. Aí você fica assim, e agora, né? Porque equação de grau 2 vai lá, né? Mas de grau 5, o que eu faço com isso? Então, esse é o exemplo mais fácil que eu trouxe para esse momento da aula, porque é a raiz cúbica, tá vendo? É muita atenção a isso, tá certo? É a raiz cúbica, né? E o lembrete sobre a raiz cúbica é o seguinte. Enfim, ele é definido de maneira análoga à raiz quadrada, né? A raiz cúbica é aquele que, quando elevado ao cubo, dá o número que está dentro dela, né? Tá certo? Aqui, ó. Raiz cúbica de A é o alfa, tal que alfa ao cubo dá A. E os números negativos têm raiz cúbica também, não é, né? Ao contrário da raiz quadrada, tá certo? Tipo assim, menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é menos 1, né? Então, menos 1 tem raiz cúbica. Menos 8, a raiz cúbica é menos 2, né? Menos 2 vezes menos 2 é 4. Vezes menos 2 é menos 8, então é a raiz cúbica também. Menos 27, a raiz cúbica é menos 3. Então, a raiz cúbica, o domínio dela, digamos assim, né? Ele é toda reta real, não tem restrição nenhuma. E esse exercício você resolve no olho, falando o domínio dessa função é toda reta real. Não tem restrição nenhuma. Pode acontecer, né? Aliás, é até o melhor possível, né? O domínio é toda reta real, não tem nenhuma exceção, não tem nenhuma restrição. Graças a esse pequeno número 3 que está escrito aqui, tá vendo? Então a matemática ela tem essa crueldade mesmo, é realmente linhazinha por linhazinha, símbolozinho por símbolozinho. Qualquer pequena mudança pode estragar tudo, tá certo? Tem que se acostumando com isso, não é fácil não. Tem uma questão gráfica, né? Tá bem? Aí, pronto. Então esse aí. E agora, já deixando um pouco de falar dessa parte, olha para o seguinte, é um exemplo um pouco diferente esse. Eu te digo que o volume de um cubo com aresta x é dado por, chamando de V, né, de volume, f de x, que é x ao cubo. Qual que é o domínio? Né? Qual que é o domínio? Bom, vou fazer para cá. Então, essa pergunta é interessante, né? Você desenha um cubo, né? Tá bem? Um cubo, vou fazer um cubo aqui. Então pronto, esse é meu cubo de aresta x, tá certo? Bem mal desenhado, mas enfim, né? Aqui pronto. E o volume, então, é x ao cubo, né? X ao cubo, aresta elevado ao cubo, por definição de volume mesmo, né? Aí, a gente está numa situação, a gente está, de certa forma, num dilema aqui, né? Por quê? Qual que é o dilema? Olha, x ao cubo você pode calcular para qualquer número real, né? Qualquer um. Então você vem falar, o domínio é o conjunto dos números reais, é todo mundo. É todo mundo. Mas aí você fica pensando, mas espera aí, como é que você faz um cubo com aresta negativa, né? Um x menor que zero, não tem mais cubo, né? Eu acho, ou tem, não sei. Eu diria que não, né? Que o cubo... O zero vai lá, né? O zero você pode falar, não, o cubo degenerou a um ponto, né? O cubo, de repente, não é mais um cubo, ele é um ponto, ele tem volume zero. Tudo bem, vai lá. Eu fico meio assim também, mas tudo bem. X maior que zero é seguro, né? Ok, você tem cubos gigantescos, cubos pequenininhos, mas com aresta positiva. Então, esse exemplo, ele coloca essa espécie de dilema, né, que você não sabe se o domínio é a reta real, se o domínio é o semi-eixo positivo, ou se o domínio é o semi-eixo aberto positivo. E é isso aí. Essa é a situação, tá bom? Então, a observação aqui é a seguinte, que quando você está preocupado com alguma aplicação, tá certo? Com algum modelo físico, alguma coisa geométrica, alguma coisa assim, normalmente você tem que especificar o domínio da função, tá bom?
Então lembre-se que o que estava escrito antes era o seguinte: a não ser que o domínio seja especificado, ele é o maior possível. Mas você pode querer especificar também, tá bem? E aí, quem manda nas funções somos nós, né? E a gente que decide que se o domínio é a primeira opção, a segunda ou a terceira, tá certo? Então, esse exercício aqui, você tem que realmente questionar a pessoa que propôs ele, perguntando, tá, o que você quer dizer com isso? Porque tá, não é assim, não é totalmente claro, né? Tá bom? Então, a gente vai fazer isso em vários momentos, né? Ó, a fórmula é essa, mas eu só vou olhar para ela nesse domínio aqui. A gente pode especificar o domínio separadamente, tá bom? Isso é recorrente no assunto. Então agora eu vou entrar no momento de definir famílias de funções, tá certo? Então a gente vai encarar um momento mais conceitual, né? Já fiz umas contas aqui. Vamos lá. A família de funções mais simples de todas, aquela família que a gente sabe realmente tudo sobre ela, é a família das funções afins, tá bem? Então a definição está aqui, né? Uma função real, ela é afim se o domínio é toda a reta real, né? E se existem números reais a e b, sendo o a não nulo, tá bom? Tais que a função é da forma f de x igual a x mais b, tá vendo? Então é a função que para ser calculada, você pega o x, o número real x, multiplica pelo número real a e soma b. Ela é algebricamente tranquila, não tem nem um quociente, digamos, não, é ax mais b, tá bom? E bom, nesses próximos slides vai ter a imagem, não precisa prestar atenção nisso não, por enquanto, tá bom? Pode ignorar, está escrito aqui, mas quando eu montei isso aqui eu estava sendo muito ambicioso com relação aos nossos 100 minutos aqui, a gente não tem tanto tempo assim, isso aqui vai ser discutido em outro momento. Muito bem, e as funções afins, elas têm os seus elementos, né, digamos assim. O número a, ele é chamado de coeficiente angular, ou então coeficiente linear da função. Então eu estou introduzindo um jargão aqui, tá certo? Terminologia. E esse a, ele tem uma interpretação geométrica como sendo a inclinação do gráfico da função afim. Por quê? Porque a função afim, o gráfico dela é uma reta, que não é nem vertical nem horizontal. Tá bom? Eu vou fazer um desenho já já. Enquanto que o B, coeficiente linear é o B, perdão, eu me confundi, não, coeficiente angular é o A, coeficiente linear é o Bzinho, que é o que está somando depois de multiplicar por A, tá certo? E a interpretação geométrica do B ele te dá a intersecção do gráfico com o eixo Y. E aqui tem uma questão de que é a forma geral de como que você resolve uma equação de grau 1, né? A equação de grau 1, ax mais b igual a c, ela é resolvida por x igual c menos b dividido por a, né? Que é uma conta simples de fazer. Deixa eu fazer o desenho da função afim, para esclarecer essas informações todas, tá bom? Então eu vou fazer só uns exemplos genéricos mesmo, tá certo? Eu vou desenhar aqui o plano XY, tá bem? E plano XY, vamos falar um pouco dessas funções afins, né? Funções afins. Muito bem, então a nossa fórmula é y igual a x mais b, certo? E os gráficos dessas funções são sempre retas, tá bem? Sempre retas. Então eu vou desenhar a mais básica delas, que é a reta y igual a x, é a diagonal, né? Então essa primeira aqui é y igual a x, é a diagonal principal do plano cartesiano, que é a função afim com a igual a 1 e b igual a 0, tá certo? Essa é uma delas. Agora eu vou desenhar uma segunda aqui, mais inclinada. Quando a gente fala mais inclinada ou menos, é sempre nessa direção aqui, tá certo? Que é, digamos, anti-horária, né? Ou, bom, enfim. Essa daqui que eu vou desenhar, essa segunda, a gente chama ela de mais inclinada que a primeira, tá certo? Essa é a convenção, né? Então essa segunda aqui, ficou um pouco confuso aqui, então essa primeira é y igual a x, e essa segunda aqui seria uma função com o coeficiente angular a maior do que 1, tá certo? O coeficiente angular igual a 1 é a diagonal, maior do que 1 é mais inclinado que a diagonal, e o bzinho, que é esse ponto aqui, seria um bzinho maior que 0, tá bom? Nesse desenho. Então aqui está um segundo exemplo genérico de um gráfico de uma função afim, ok?
Vamos colocar um terceiro, talvez, só para dar uma ideia, né? Colocar um aqui, por exemplo. E esse aqui, eu desenhei ele perpendicular à diagonal principal, mas não passando pela origem, tá vendo? Né? Então, nesse caso, eu teria um Azinho igual a menos 1, tá bem? E o meu Bzinho, que é essa intersecção aqui, né? Menor que zero, um Bzinho negativo, tá bom? Bzinho negativo. Então, aqui estão alguns exemplos genéricos de gráficos de funções afins. A gente vai lidar com isso dezenas e dezenas de vezes, então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre como que dos números A e B você tira o gráfico. Quer dizer, o B está claro, né? E o A tem a ver com a inclinação, tá bom? Mas, por hora, fica assim, tá certo? E como que as funções afins aparecem nas aplicações, né? Então, tem alguns exemplos delas sendo usadas na prática, digamos assim. Por exemplo, quando você converte de graus Celsius para graus Fahrenheit, né? Tem uma fórmula de conversão de unidades de medida que te diz que a temperatura em Fahrenheit ela vai ser 9/5 da temperatura em Celsius mais 32. Isso é uma função afim. Então, as funções afins aparecem muito como conversão de unidade de medida. Muitas vezes com B igual a 0. Né? Tipo assim, 1 metro são 100 centímetros. Né? A conversão é uma função afim com B igual a 0, tá certo? Uma função afim é o taxímetro simplificado também, tá certo? Quando você entra num táxi, só de você pisar lá dentro, tá certo? Quando você percorreu distância zero, você está pagando a bandeirada, né? Que é o Bzinho. É o Bzinho de bandeirada mesmo, em dinheiros aqui, né? Em reais ou algo assim. Enquanto que o Azinho, ele é o quê? Ele é a taxa que você está pagando por quilômetro que você percorre dentro do táxi, tá bom? E é simplificado porque esse táxi ele não para, né? Você pisou, ele andou, ele não tem farol, não tem trânsito, não tem nada. Ele vai, né? Senão você tem que considerar alguma coisa a mais aí pelo tempo que ele fica parado também. Mas enfim, então essa é uma função afim também, tá vendo? Então esse A, ele é uma taxa de variação, né? Ele é uma taxa que te diz o quanto o custo da corrida varia em termos da quilometragem percorrida. Tá bom? A gente vai voltar a isso milhões de vezes também. Então, esse é um momento de introdução, né? Tá certo? E essas leis físicas de diretamente proporcional a, tá certo? E as receitas de cozinha também, 3 colheres disso para 4 copos daquilo, tá certo? Todas essas coisas são funções afins operando aí em situações diversas, né? Em particular, o movimento uniforme, né? Velocidade V0 constante, posição inicial x0, a posição é dada por V0t mais x0, uma fórmula da física aí, que talvez vocês conheçam com algumas outras letras, mas enfim, a fórmula é a mesma, né? Então, as funções afins aparecem dessa maneira, tá bom? A seguir, temos as funções quadráticas, as funções de grau 2, tá certo? As funções que são da forma ax² mais bx mais c, para qualquer número real x, tá certo? Onde o a é não negativo também. Novamente, a questão da imagem, não precisa se preocupar por enquanto, tá bom? E lembrem-se apenas que o gráfico de uma função quadrática, ela é uma parábola, e a gente sabe desenhar essa parábola, tá bom? Eu vou, na aula que vem, demonstrar exatamente como que você desenha essa parábola, né, e falar mais sobre isso, mas só lembrando aí esse, né, esse detalhe, tá certo? Então, só para dar um exemplo, né, de uma função quadrática que já apareceu aqui hoje, a gente lidou com uma delas, né? A gente pegou aquela, então um exemplo de uma função quadrática, foi a f de x, que era x² menos 2x menos 1, não era isso? Aquela do primeiro exemplo lá, né? E bom, a gente descobriu as raízes, né? Da equação de grau 2 associada, né? E a gente descobriu que uma delas estava aqui, o nosso x menos, que era 1 menos raiz de 2, e a gente tinha também aqui o 1, e aqui a gente tinha o x mais, né? Que era o 1 mais raiz de 2, tá certo? E, portanto, eu sei que quando eu boto x menos ou x mais nessa fórmula, dá 0, e, portanto, esses dois pontos estão no gráfico. Quando você calcula as raízes de uma equação de grau 2, você descobre a intersecção do gráfico de uma função de grau 2 com o eixo x, tá certo? É extremamente poderoso esse argumento que eu falei para vocês. Você transforma
a informação de ter resolvido uma equação em uma informação geométrica sobre intersecções de linhas e retas, tá certo? Essa é uma das primeiras coisas que torna a geometria analítica importante, tá bom? E aí o que a gente sabe, a partir do sinal do A, tá bem? É se essa parábola está virada para cima ou para baixo, né? Então, nesse caso, com A positivo, a parábola tem boca para cima, tá bom? E então, o gráfico aqui vai ser algo com essa cara aqui. Esse gráfico tem sempre um eixo de simetria, tá bem? As parábolas, elas são sempre simétricas com relação a uma reta, no sentido de que se você pega e gira com um palitinho aqui essa figura, você gira 180 graus, vai dar a mesma figura, tá certo? Tem uma simetria aqui, reflexão, né? Uma simetria. E muito bem, então a cara é essa. Só que tem uma coisa, nesse momento a gente ainda não sabe se é assim, ou se é assim, ou se a parábola ainda é mais fechada ou mais aberta, tá bom? Você tem que fazer mais alguma continha para descobrir isso, que eu não vou fazer agora, mas que a gente vai aprender a fazer também, e provavelmente vocês já sabem fazer, enfim. Mas o que as raízes te dão são esses dois interceptos aqui, que a gente chama, tá legal? Então esse é um exemplo de um gráfico de uma equação de grau 2, traçado na mão, tá bom? A partir do qual você pode analisar o sinal, a partir do qual você pode fazer um monte de coisa, tá bom? Que a gente vai fazendo com o passar do tempo. Então, veja bem, qual que é o papel disso, né? É importante você olhar para as famílias de funções, porque uma vez que você olha para uma função e reconhece a família dela, você trata ela de maneira sistemática, entendeu? Essas famílias de funções que eu estou definindo aqui, esse jargão todo, é para isso, é para que você, essa é de grau 2, não vai dar trabalho nenhum. Bom, vai dar um pouquinho, talvez. Essa aqui é de grau 1, não. Então, isso te ajuda a ir sistematizando o seu trabalho, entendeu? É por isso que a gente introduz toda essa terminologia, todo esse jargão. Ok, então, próximo passo. As funções... como que as funções quadráticas aparecem nas aplicações, é verdade. Acho que o exemplo célebre, né, é o exemplo do Galileu, tá certo? Que é a fórmula do corpo em queda livre, tá certo? Simplificado porque a gente ignora a resistência do ar e também porque esse corpo não pode estar tipo fora da atmosfera da Terra. Tem que, né? Enfim, a física é assim, né? Então, a fórmula é dada por menos g sobre 2t², onde o t é um tempo em segundos, tá certo? Mais V0t mais Y0. Isso aqui vai te dar a coordenada do teu corpo em queda livre no instante t, entendendo que Y0 foi a coordenada no instante t igual a 0, né? Bota t igual a 0 aqui, dá Y igual a Y0. Quando você apertou o cronômetro, é onde ele estava. Ele pode inclusive estar subindo. Né? O queda livre que a gente fala é quando você joga uma coisa para cima e ela cai, tá certo? Você não precisa ter soltado ela no ar, não. Isso está contemplado aqui. Enfim, V0 é essa velocidade inicial. Como eu falei, ele já pode estar caindo ou pode estar indo para cima. Então o V0 ele te dá essa informação, é a velocidade inicial. E G é a tal da aceleração da gravidade, né? Calculada em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Que é essa constante aqui. Então vejam que as unidades batem, né? Eu vou sempre falar um pouco sobre análise dimensional, tá certo? Então, menos g sobre 2 é metros por segundo ao quadrado. Multiplica por t², que é em segundos ao quadrado, cancela o segundo ao quadrado com o segundo ao quadrado, fica metro. Não é? E por aí vai. De fato, y sai em metro. Análise dimensional é um recurso excelente para você memorizar fórmulas físicas, tá certo? Para você não esquecer o quadrado, para você não esquecer um cubo e por aí vai. Muito bem. E esse segundo exemplo eu vou omitir, eu não vou... Mas enfim, saibam que você consegue analisar a relação do perímetro de um retângulo com a área usando uma equação de grau 2. Isso talvez possa aparecer nos exercícios, enfim, eu vou omitir. E a gente vai voltar para esse problema no futuro, tá bom? Muito bem. Então, agora as polinomiais, né? Que são um caso mais geral, elas incluem as afins e incluem as quadráticas também, as de grau 2. Mas agora, veja só, eu posso pegar o meu número real x e elevar a qualquer potência natural, qualquer número n, que pode ser tão grande quanto você quiser, pode ser 5,
Pode ser 5 trilhões, tá certo? Você pode ter um polinômio de grau 5 trilhões sem nenhum problema. E todas essas funções são, então, polinomiais, tá certo? Funções polinomiais. E, bom, a imagem vai ser sempre um intervalo ilimitado, mas enfim. E aí tem essa nomenclatura, né? Os coeficientes, tá bem? O grau, tá certo? O grau do polinômio. Tem essa restrição que se o AN for 0, o grau não é N, né? Tá bom? O grau vai ser outra coisa. Então, o grau. E a gente já viu as afins, que é N igual a 1, as quadráticas com N igual a 2, as cúbicas com N igual a 3, temos as quádricas com N igual a 4, as quínticas com N igual a 5, e aí para 6 em diante eu não sei se se fala nesses nomes não, eu acho que até aí, grau 6, grau 7, grau 8, grau N, tá bom? Agora, para a gente explorar um pouco essas funções polinomiais, eu vou empregar um softwarezinho aqui, tá legal? Então, vamos lá, esse aqui é o GeoGebra, tá certo? Ele é um software gratuito, né, aberto, não tenho certeza, meu software livre, enfim, ele é desse mundo das coisas acessíveis, digamos assim, e eu vou recorrer a ele muitas vezes para mostrar gráficos de maneira interativa, tá certo? E vocês também podem fazer isso, ele é bem fácil de usar, eu não vou ficar explicando como é que usa, tá certo? Mas em alguns momentos eu vou ter mais tempo para mostrar. Funciona no celular, você pode fazer o gráfico de todas as funções dessa disciplina usando esse aplicativo no seu celular ou no computador. Não é sempre que vai dar tudo certo. Eu vou também mostrar para vocês certas limitações desse software, tá certo? Existem softwares mais robustos, mais poderosos. Ele funciona bem, principalmente para finalidades didáticas, mas ele funciona bem para um pouco mais que isso também. E esse aplicativozinho aqui para o GeoGebra, que está disponível no Moodle, né, materiais complementares GeoGebra. Você entra lá, vai ter lá esse daqui. Ele nos permite explorar os gráficos de funções polinomiais de graus menores ou iguais a 5, tá bom? Então, esses números aqui são os coeficientes. Está um pouco pequeno aqui, né? Bom, eu não me lembro como aumenta. Deixa eu ver. Vocês conseguem? Bom, as cores eu acho que dá para ver, né? Cada uma dessas bolinhas coloridas aqui, que eu vou variar, ela é um dos coeficientes de um polinômio de grau 5, tá certo? E eu vou começar variando o f, que é o roxinho aqui, tá vendo? E aí, na medida que eu vario o meu f, a função polinomial, ela vai ser uma função constante, que nem estava na minha listinha, função constante, tá vendo? E, por exemplo, aqui está o f igual a 0, o gráfico da função é a reta horizontal, que é o próprio eixo x. Se eu faço f negativo, o gráfico vai ser uma reta horizontal no semiplano inferior. E se o f é positivo, uma reta horizontal no semiplano superior. Perfeito? Vamos travar um f aqui, f igual a 3 nesse caso. E eu vou começar a variar agora o coeficiente do x, o termo de grau 1. Tá certo? E o que a gente vai ter é uma função afim. Então, olha só, quando eu vario esse coeficiente aqui, eu tenho que o gráfico são as retas, tá certo? Que eu desenhei ele no quadro, tá vendo? Na medida que eu aumento o azulzinho, a reta vai ficando mais inclinada, ela tende a ficar vertical. Mas ela nunca fica, eu vou explicar por que já já. Olha só. E aqui, então, eu tenho as inclinações positivas, a inclinação zero, digamos assim, que é a função constante, e as inclinações negativas. Essas são as funções afins. Vamos variar o termo independente. A gente vê que a intersecção com o eixo y varia de acordo. Tá vendo? Está subindo, está descendo a intersecção com o eixo y. Tá bem? Tá bem, então essas são as funções afins. Bora para as quadráticas. Agora varia o coeficiente do x quadrado. A reta vira uma parábola. Tá vendo? Então, eu posso fazer essa parábola ser... Eu queria fazer ela mais aberta. Vou dar um zoom aqui. E eu tenho a família das funções quadráticas, que quando eu vario o termo independente, a parábola, a intersecção dela com o eixo y vai para cima ou para baixo, né? Quando eu vario o termo de grau 2 e o termo de grau 1, isso vai alterando o formato da parábola, de uma maneira que nós sabemos prever qual é, né? Tá bom? Não vou entrar em detalhes agora.
Então temos aqui parábolas com a boca para baixo, por exemplo, né? Que eu posso mover para cima ou para baixo, não é? Então essas são as parábolas. Grau 2. Grau 3, agora eu vou mexer no coeficiente do x cubo. E o que acontece é que aparece aqui uma corcova a mais, tá certo? Tá vendo? Então, quando eu ajusto os meus coeficientes de grau 2 e 1 e de grau 3, eu obtenho esses gráficos aqui. Deixa eu pegar ele num ângulo um pouco melhor. Então, vejam como, na medida em que eu aumento o grau do polinômio, aparentemente, a gente tem um aumento do número de altos e baixos, né, no aumento de corcovas, tá certo? O comportamento é mais ou menos esse mesmo, né? Então, aqui estão as funções de grau 3. A gente vai aprender no cálculo 1, usando derivada, a fazer o gráfico de qualquer polinômio de grau 3, qualquer um, tá certo? Isso é uma coisa que a gente vai ver aí mais para frente. Muito bem. E aí, por aí vai, né? Grau 4, você vai ter mais corcovas, por exemplo, nesse daqui, né? Esse gráfico aqui. Tá vendo? Eu consigo produzir gráficos de grau 4. Vamos pegar x à quarta. Vamos zerar todos os outros. Bota E igual a 0, F igual a 0, C igual a 1. C igual a 1. Opa, desculpa, tem um B me atrapalhando. Peraí. B igual a... O B é o de grau 4, perdão. C igual a 0. Então, olha só o gráfico de x à quarta, como é que é. É uma coisa que lembra uma parábola. Não é uma parábola, né? Não é. Mas fica assim. Então, se eu deixar só o termo de grau 4, fica assim. E na medida que eu mexo os outros, é que vão aparecendo as corcovas, tá vendo? Então, é para vocês brincarem com esse negócio aí, para ir entendendo mais ou menos como são as funções. E eu posso colocar um termo de grau 5 também, tá certo? E o termo de grau 5 vai possivelmente, não necessariamente, mas possivelmente, colocar mais e mais corcovas nesse gráfico. E vejam então como as funções polinomiais podem ter gráficos razoavelmente complicados, né? Com muitos vales, muitos picos e muitos altos e baixos, tá certo? Algo parecido com aquela figura que eu fiz em abstrato, ali no começo da aula, tá bom? Então esse é o mundo das funções polinomiais. E é interessante aqui o seguinte, que todas essas figuras que a gente viu até agora, né, essas curvas e tal, elas todas têm algo em comum, não é? E esse algo em comum é ser gráfico de função real, tá bem? O que me leva então ao próximo tópico de hoje, que é o tal do teste da reta vertical, tá certo? O que é o teste da reta vertical? Ele te dá uma maneira de olhar para uma figura no plano XY e dizer se ela é ou não o gráfico de uma função real. É um teste super simples. Então, uma curva no plano XY é o gráfico de uma função real de x, se e somente se nenhuma reta vertical cortar a curva mais de uma vez, né? É um critério extremamente flexível, extremamente simples, tá certo? Opa! Então, voltando nos nossos gráficos de polinômios, vejam que não interessa quantas corcovas eu bote aqui, sempre que eu passar uma reta vertical, né, qualquer reta vertical que eu passar aqui, vai sempre intersectar o gráfico uma única vez, tá bom? Então, qual que é a razão disso, né? A razão é a definição de função, certo? Por quê? Porque vamos fazer alguns desenhos aqui para entender, né? Então, vamos fazer um primeiro desenho aqui. Olha, digamos que você queira desenhar o gráfico de uma função livremente, tá certo? Você começa, né? Você vem aqui, desenha um negocinho aqui, aí sobe aqui, aí vem assim, né? E desenha, e vai. Tudo bem. Aparentemente, eu consegui desenhar o gráfico de uma função e isso tem a ver com o quê? Com cada vez que eu passo uma reta vertical aqui, eu ter um único encontro, tá bem? O giz é altamente impreciso, então eu tenho uma certa segurança aqui na frente de fazer isso, porque é só um desenho esquemático, né? Não é uma coisa real, digamos assim. Tá bom? Então veja que cada ponto tem uma única intersecção de acordo com cada elemento no domínio corresponder a um único elemento do contradomínio. Né? Beleza. Tá, então consegui. Agora
vamos errar um pouco, né? Vamos pegar e fazer assim, eu quero desenhar um gráfico, uma função, então vem aqui, aí de repente eu me distraio e faço assim, e aí deu errado, não é função. É uma curva, né? Uma curva interessante, mas não passa no teste, né? Você passa uma vertical aqui e tem 3 intersecções. Qual dessas 3 é o valor da função nesse x aqui, né? Você pega o x0, esse é f de x0, né? Esse é f de x0, ou esse é f de x0. Quem é f de x0? Então, não tem função. Tá bom? A função é, cada um do domínio é um único no contradomínio. Então, esse é o teste da reta vertical, tá certo? Então, em particular, uma circunferência, por exemplo, né? Digamos com centro na origem, tá bom? Raio 1, né? 0, 1. Não é gráfico de função. Por quê? Porque, você tem várias retas verticais aqui que intersectam a circunferência em 2 pontos diferentes, tá certo? Então, esse aqui não é gráfico, tá bom? Enquanto que, se você pegar só uma semicircunferência, ou um pedacinho dela, digamos, tipo essa semicircunferência aqui, aí vira gráfico. Então acontece, às vezes uma curva não é um gráfico, mas pedaços dela são. Se você esquecer, né, a minha distração aqui, se você pegar assim, tipo até aqui, digamos, tá bom? Ou pegar só a semicircunferência, aí sim é gráfico, tá bom? É gráfico. Então esse é o teste da reta vertical. Ele é uma tradução para o gráfico da definição de função mesmo, tá bom? É só isso. E mais uma vez a gente está transformando coisas analíticas, coisas algébricas em questões de intersecção no plano. Isso é o tempo todo no cálculo 1, isso vai acontecer, tá certo? Muito bem, então vamos mais um pouquinho. Próxima família, as funções racionais, as chamadas funções racionais. As funções racionais, elas generalizam os polinômios, tá certo? Então ela é mais que a família polinomial. Ela é a família dos quocientes de polinômios. Você tem um polinômio P, um polinômio Q, tá certo? E aí você vai lá e divide o polinômio P pelo polinômio Q, tá bom? E isso aqui vai ter um domínio a ser determinado, tá certo? Vai ser uma união finita de intervalos, é verdade, mas você tem que determinar esse domínio entendendo onde que o polinômio Q não se anula. Então você vai ter que resolver uma equação de grau 1, de grau 2, ou de grau 3 trilhões, tá certo? Pode ser complicado, entendeu? As funções racionais, elas podem realmente ser complicadas. Mas assim, um exemplo básico é o exemplo em que você pega o polinômio P igual a 1, o polinômio Q igual a x elevado a n, tá certo? O polinômio mais, né, simples, e divide um pelo outro, tá bem? E, por exemplo, para n igual a 1, né, se colocar n igual a 1 aqui, você vai ter a função 1 sobre x, e essa função aparece muito nessas leis físicas de inversamente proporcional, né, esse tipo de coisa. Na química tem muito disso, enfim, pressão, volume, etc., essas coisas, não é? Na ótica tem uma que é a lei do inverso do quadrado, a incidência luminosa, né, não sei se é a incidência propriamente dita, mas enfim, a intensidade, algo assim, ela decai como o inverso do quadrado da distância, né? Uma lei de ótica, por exemplo. E a gravitação universal também tem a ver com esse tipo de coisa, tá certo? Então, essas funções, as racionais mais básicas aparecem nesses contextos aí, tá certo? E bora ver um exemplo de cálculo do domínio de uma função racional, né? Então, eu tenho esse exemplo aí, uma função racional da qual a gente vai calcular o domínio, tá bem? E vamos lá, né? Então, é um exemplo estilos que eu estava fazendo, para a gente fazer mais umas continhas, tá certo? Então temos uma f de x, x quadrado menos 2x menos 8, dividido por, como é que é? X menos 4 multiplicado por x quadrado menos x menos 1. Pronto, essa é a minha função racional. A gente já sabe que o domínio dela, portanto, é
todos os números reais que fazem o denominador ser não nulo, tá certo? Né? Então eu escrevo aqui x menos 4, x quadrado menos x menos 1, diferente de zero, tá bom? E aí vem um lembrete, o lembrete da vez é o seguinte, produto de números reais, no caso, melhor dizendo, produto de expressões, né? Um produto é nulo, né? Então, o lembrete aqui é o seguinte, é que A vezes B é zero somente quando A é zero ou B é zero. Ou, conectivo lógico ou, tá bom? Então, apenas quando um dos dois é zero, pode ser que sejam os dois. Conectivo lógico ou funciona assim, pode ser que sejam os dois. Então, você só anula um produto se você anular um dos fatores, não tem outro jeito, tá certo? É isso que eu estou falando aqui. E, portanto, essa condição aqui fica assim, né? X menos 4, x quadrado, menos x menos 1 é igual a zero, é equivalente, então, a x menos 4 ser igual a zero, ou, né? Ou o x quadrado menos x menos 1 ser igual a zero. Se um dos dois for zero, o denominador vai se anular e já era, tá certo? Está fora do domínio. Então, nesse caso, para determinar o domínio, eu tenho que resolver uma equação de grau 1, a resolução é x igual a 4, né? Então, x menos 4 é igual a zero, se e somente se x é igual a 4, e eu tenho que resolver uma equação de grau 2, que é x quadrado menos x menos 1 é igual a zero, se e somente se, x é igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Certo? Então, vamos lá, ó. Menos b, b é menos 1. Menos b é 1. Mais ou menos a raiz quadrada, vontade nessa raiz quadrada, ele não vai parar ela antes, não. Vai até, né? O b quadrado, o menos 1, b quadrado é 1. Menos 4 vezes ac, então é menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Dá mais 4 aqui, tá bem? Então, como eu falei, você não precisa abrir a solução da equação de grau 2 toda. Assim está ótimo, tá bom? Assim, tá bom? Só não vai errar. Então, no teu papel, é melhor você fazer o discriminante, fazer linha por linha, calcular bonitinho, tá certo? Mas eu não posso ficar fazendo isso aqui no quadro toda vez não, tá bom? Então, descobri que as raízes, né, da minha equação de grau 2 são x igual a 1 menos a raiz de 5 dividido por 2. Raiz de 5, deixa a raiz de 5 mesmo, é um desses números que, né, irracionais, tá certo? Deixa ele assim mesmo. E tem o outro, que é o do sinal de mais, que é 1 mais raiz de 5 dividido por... Opa, x igual a isso, né? X 1 mais raiz de 5 dividido por 2, tá bom? Eu escolhi esse polinômio porque esses números estão relacionados com a razão áurea, tá certo? Mas não vem ao caso, né? Não é isso que eu quero falar aqui. Então, eu descobri exatamente quem são os x, os números reais, que anulam cada um desses fatores. O 4 anula x menos 4, e esses dois números aqui, a gente pode chamar de x menos e x mais, tá certo? Eles anulam a de grau 2 aqui, esse segundo fator. E, portanto, então, o meu domínio dessa função vai ser, então, a conclusão é que o domínio dessa função são todos os números reais x que não são o 4, não são o 1 menos raiz de 5 dividido por 2, e também não são o 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Tá bem? Tá aí. Então, a gente tem um domínio que é constituído, só para enfatizar, a gente pode escrever isso assim também, né? Reais tirando o 4, tirando o x menos e tirando o x mais. Agora eu vou usar a abreviação que está do outro lado, tá bom?
E isso aqui eu vou fazer só o desenho, vocês podem escrever os intervalos aí, né? A reta real menos 3 pontos, né? No caso, o x menos, no caso, o x mais, e no caso, o 4, que está mais ou menos para cá, né? Então, o domínio são 3 intervalos abertos, o miolinho limitado, são 4 intervalos abertos. Eu tirei 3 pontos, ficam 4 intervalos. O menos infinito, o x menos, x mais, e o x mais 4, e o 4 mais infinito. Tá, esse é o domínio. E aí, acontece uma coisa curiosa nesse exemplo. Esse exemplo está aí para apresentar um fenômeno que a gente vai discutir bastante no cálculo 1, que é o seguinte. Eu mostrei onde que o polinômio de baixo, o denominador não se anula, né? Vamos olhar um pouquinho para o polinômio de cima do numerador. Bom, essa é a resposta, né? Tá certo? Aí tem o porém, eu estou falando do porém. O porém é o seguinte, o polinômio de cima, o x² menos 2x menos 8, as raízes dele são menos 2 e 4. Certo? Vamos fazer essa continha aqui. X² menos 2x menos 8, né? Igual a 0, é C somente C, então o x é igual a 2 mais ou menos a raiz quadrada de 4 mais 32, tá certo? Dividido por 2, que, portanto, é igual a 2 mais ou menos raiz de 36. 36 é um quadrado, né? Um quadrado assim, né? 4 é a raiz quadrada de 36. Divide por 2, isso aqui então é 2 mais ou menos 4 dividido por 2, que é, bom, então vamos lá, né? Isso aqui implica então que a gente tem o x igual a 2 menos 4 dividido por 2, poderia até simplificar, mas vamos, né? Já a aula está acabando já. Então isso aqui é menos 2, errei um, tem algum problema aqui, 6, está chegando a hora do almoço, dá para ver, né? Então 2 menos 6 dá menos 4 dividido por 2, temos então o menos 2, 2 mais 6 é 8 dividido por 2, é igual a 4. E aí, então, esse polinômio de grau 2, ele se fatora. Eu quero lembrar rapidamente isso. Uma vez que você descobre as raízes de um polinômio de grau 2, você pode verificar o seguinte, que o x² menos 2x menos 8, ele fica igual ao produto de x mais 2 com x menos 4. Então, aqui tem mais um fenômeno de fatoração, tá certo? Descobrir as raízes de um polinômio está relacionado com escrever esse polinômio como produto de polinômios de grau menor, que nesse caso é grau 2, produto de polinômios de grau 1, tá vendo? É daqui que vem a fórmula da soma e do produto, inclusive. Eu vou me permitir aqui abrir essa conta, né? x² menos 4x mais 2x menos, vamos fazer assim, não, vou fazer mais bonitinho, mais 2 vezes menos 4, tá bom? Agrupa os termos em x, né? x² menos, aqui vai ser, então vou fazer assim, mais, né? Menos 4 mais 2x, mais, vamos fazer assim, 2 vezes menos 4. Quem que aparece aqui? A soma das raízes. Opa, perdão, menos a soma, né? Menos a soma. O B é menos a soma das raízes. Menos a soma das raízes. Isso tem a ver, claro, com esse número aqui ser 1, tá bom? Se o Azinho não é 1, toma cuidado. Mas nesse caso que o Azinho é 1, tem a fórmula da soma e do produto, né? Quem que é o Czinho da equação de grau 2? O produto das raízes, tá bom? Opa, não, peraí, eu estou falando bobagem, que é menos 4, não, tá certo, né? Porque
2 vezes menos 4 é igual a menos 2 vezes 4, tá? Agora ficou bom, tá bom? Tá, então aqui está o produto, aqui está menos a soma, tá certo? Então essa é a... Disso aí você tira a demonstração da fórmula da soma e do produto para raiz de equação de grau 2, que é o que eu queria falar hoje também. E aí a moral da história, então voltando aqui, para a gente encerrar, né? Nessa função racional, é que tem um cancelamento, ó. Tem um fator comum no numerador e no denominador. Então, as funções reais, elas fazem isso com a gente. Você olha para a expressão, você acha uma coisa, você acha, o domínio é esse aqui. Aí você massageia um pouco e você encontra um cancelamento. E aí você descobre que, na verdade, esse domínio ele pode ser aumentado. Que, apesar da expressão original não fazer sentido quando você bota x igual a 4 nela, porque isso anula o denominador, se você encontra esse cancelamento, pode não ter o cancelamento, pode não ter, mas nesse caso eu encontrei. De repente você obtém uma expressão que faz sentido sim, para x igual a 4, tá bom? E eu quero mostrar isso no gráfico rapidamente, ele já está pronto aqui, tá certo? Eu trouxe uma lista de funções, tá bom? Aqui está o gráfico dessa função. Já trouxe ele pronto. E veja só o que acontece. Nesse gráfico, a gente tem o seguinte, a gente tem o domínio vindo lá do menos infinito até uma coisa que parece realmente não estar no domínio. Aqui está o nosso x menos, tá certo? Eu acho que é esse daqui, isso, essa reta aqui, x igual a x menos, eu já deixei pronto, é essa reta vertical aqui, que não encontra com o gráfico, tá vendo? Não encontra. Se você der um zoom o suficiente, você vê coisas que parecem ficar paralelas, não são paralelas, tendem a ser paralelas, mas não são, que é o gráfico e a reta vertical. Estou fazendo uma análise microscópica do gráfico aqui, tá certo? Muito bem. A mesma coisa acontece em volta do x+. O x+, creio eu, é esse daqui. X+, está aqui. Aqui está o x+, aqui está a reta vertical associada a ele, e você vê que a gente tem também esse comportamento do gráfico, né? Vai ter todo um vocabulário para isso na próxima semana, não a próxima a outra. A gente vai inventar milhões de nomes, assíntotas, comportamento assintótico, limites. Mas, quando você chega perto do 4, que é o outro buraco no domínio, não parece ter um problema, né? A gente tem aqui bem definido, né, o valor dessa função no 4. Então, o que eu quero chamar a atenção com isso é que a determinação do domínio de uma função racional, ela tem as suas sutilezas. Tá certo? Você tem que analisar o que está acontecendo. Então, a expressão original te dá uma coisa, isso é uma resposta satisfatória. Mas pode ser que tenha mais para cavar aí, tá bom? Então, muito bem, pessoal, com isso eu encerro a aula de hoje. Eu passei um pouco do horário e também não cheguei a cumprir todos os tópicos que foram anunciados. Os tópicos restantes eu vou falar na próxima aula, então, tá bem? E a gente continua com essa conversa na segunda-feira. Muito obrigado, um bom almoço para todo mundo e até segunda, né? Até segunda. Valeu. É isso.